saiba que o seu corpo queima a gordura de forma mais eficiente nas primeiras horas depois de acordar. Infelizmente, a maioria dos portugueses desliga esse sistema natural logo com a primeira dentada de comida pela manhã. Isso acontece porque a sua primeira refeição do dia dá uma ordem direta e imediata ao seu organismo, ou ele queima gordura acumulada para gerar energia, ou ele armazena o que você come como gordura visceral na zona da barriga. Ao longo de anos, trabalhei com dezenas de milhares de pessoas que tentavam livrar-se daquela gordura abdominal teimosa. A descoberta mais rápida que sempre vemos acontece quando corrigimos o erro fatal do pequeno almoço. O hábito cultural de comer uma torrada com muita manteiga, um pão branco ou aquele galão carregado de leite e açúcar é, na verdade, um convite para o seu corpo guardar gordura para o resto do dia. Quando você consome esses hidratos de carbono simples logo ao acordar, o seu nível de insulina sobe rapidamente e bloqueia totalmente a sua capacidade de usar a própria gordura como combustível. É como se você tivesse a trancar a porta do ginásio e a deitar a chave fora antes mesmo de o treino começar. O segredo para mudar isto não está em passar fome, mas em escolher os ingredientes certos que comunicam com as suas hormonas. Neste vídeo, vou mostrar os 10 melhores alimentos para o pequeno almoço, que podem treinar ativamente o seu corpo para queimar a gordura da barriga de forma constante. Vou explicar detalhadamente o que cada um deles faz no seu sistema e como os deve preparar para não anular acidentalmente os benefícios da perda de peso. No final, vou revelar o meu segredo, pessoal, para os dias de pressa. Um atalho que uso quando não tenho tempo para comer, mas quero manter o metabolismo acelerado e a trabalhar para mim. Se você quer realmente transformar o seu corpo, precisa de entender a ciência por trás da saciedade e do equilíbrio hormonal, logo nas primeiras horas do dia. Para ajudar neste processo, preparei um guia de pequeno almoço gratuito com receitas reais. Este guia mostra exatamente como combinar estes 10 alimentos numa refeição equilibrada e potente. E vou deixar o link disponível na descrição abaixo para que possa descarregar a sua cópia. Vamos começar por resolver um dos maiores bloqueios ocultos da perda de peso que a maioria das pessoas nem imagina ter, que é o funcionamento de um fígado lento. Muitas pessoas pensam erroneamente que a gordura da barriga é apenas uma questão de excesso de calorias. No entanto, o seu fígado é o órgão mestre que decide se a gordura será queimada ou armazenada. Se a gordura começar a acumular, se dentro do próprio fígado todo o seu metabolismo abranda drasticamente, afetando especialmente a sua zona abdominal, o grande perigo é que a maioria dos adultos com mais de 50 anos tem algum grau de fígado gordo e nem sequer desconfia disso. Não existem dores fortes, nem sinais de alerta óbvios no início. Você apenas começa a ganhar peso, sente-se mais cansado e não consegue entender o motivo. Para reverter este quadro e libertar o seu metabolismo, existe um alimento fundamental que apoia diretamente a capacidade do fígado para eliminar gordura. E esse alimento são os ovos. As gemas de ovo são uma das fontes naturais mais ricas de um nutriente essencial chamado colina. A colina funciona como um verdadeiro caminhão do lixo para o seu fígado. Ela ajuda a empacotar a gordura e a movê-la para fora do órgão para que possa ser queimada como energia. Sem colina suficiente, a gordura acumula-se perigosamente no fígado e a perda de peso torna-se uma tarefa quase impossível. Em qualquer outra parte do corpo, uma gema de ovo grande contém cerca de 147 mg de colina. Ao consumir 2 a 3 ovos inteiros, você garante quase metade da sua necessidade diária deste nutriente vital. Assim que o seu fígado recebe a quantidade adequada, ele começa a processar e a exportar a gordura acumulada com muito mais eficiência, mas os benefícios dos ovos não param no suporte ao fígado. Eles também são extremamente ricos num aminoácido chamado leucina.
A leucina funciona como um gatilho biológico que ativa a síntese de proteína muscular. Este é o processo que ordena o seu corpo para manter e construir massa muscular magra. É fundamental entender que o músculo é o tecido que mantém o seu metabolismo mais elevado. Mesmo quando você está em repouso absoluto, quanto mais músculo você preserva, mais calorias o seu corpo queima ao longo do dia. Inclusive, enquanto você está a dormir, na verdade, investigações científicas recentes mostraram que os ovos inteiros estimulam cerca de 40% mais a atividade de construção muscular do que o consumo apenas das claras de ovo, mesmo quando a quantidade total de proteína ingerida é a mesma. Esta descoberta surpreendeu os investigadores porque prova que algo contido na gema, como as gorduras saudáveis, as vitaminas lipossolúveis e os micronutrientes, amplifica o sinal de queima de gordura e construção de tecido. Por esse motivo, quando as pessoas deitam fora a gema por terem medo do colesterol, elas estão, na verdade, a desperdiçar a parte mais poderosa do alimento sobre o tema do colesterol. É importante desmistificar uma crença muito antiga. Saiba que cerca de 75 a 80% do colesterol presente na sua corrente sanguínea é produzido pelo seu próprio fígado e não provém dos ovos ou de qualquer outro alimento que você ingira. Portanto, não permita que o medo desatualizado do colesterol impeça o consumo de um dos alimentos mais eficazes para eliminar a barriga. Para começar a usar os ovos a seu favor, tente comer 2 a 3 ovos inteiros logo pela manhã. O ideal é que sejam ovos orgânicos e de galinhas criadas ao ar livre para garantir a melhor densidade nutricional. Você pode prepará-los mexidos, escalfados ou cozidos, de acordo com a sua preferência. Uma excelente opção é cozinhá-los com azeite de oliva extra virgem, que é o nosso ouro líquido aqui em Portugal, ou usar uma colher de manteiga de pasto. Isto adiciona um sabor incrível e fornece gorduras saudáveis que trabalham em conjunto com o ovo. Você pode até acompanhá-los com alguns vegetais, como espinafres salteados ou fatias de abacate. Imagine o exemplo de um homem como o Antônio, que durante anos comeu apenas pão com manteiga e sentia-se sempre inchado. Ao trocar esse hábito por 3 ovos preparados com azeite, o Antônio viu o seu volume abdominal diminuir visivelmente em apenas 4 semanas, porque finalmente deu ao fígado os nutrientes necessários para processar a gordura acumulada. Vamos agora avançar para o segundo alimento da nossa lista e resolver um erro muito comum que faz com que a maioria das pessoas sinta fome novamente por volta das 10 horas da manhã. Certamente já lhe aconteceu tomar o seu pequeno almoço e sentir-se satisfeito, mas apenas 1 hora depois o seu estômago começa a dar sinais de vida. Antes do meio-dia, você já está a procurar desesperadamente uma barra de cereais, um biscoito ou um café com açúcar para aguentar até o almoço. Isso acontece porque a proteína que você consumiu foi digerida depressa demais. É neste cenário que o iogurte grego se torna um verdadeiro trunfo para o seu metabolismo. Mas é preciso ter muito cuidado. Não estou a falar daqueles iogurtes coloridos com pedaços de fruta no fundo que encontramos facilmente nos supermercados Continente ou Pingo Doce. Esses produtos estão carregados de açúcares escondidos, muitas vezes com mais de 20 gramas de açúcar por embalagem, o que equivale a 5 colheres de chá. O que você precisa é do iogurte grego natural, inteiro e com toda a sua gordura saudável. A grande diferença reside numa proteína chamada caseína. A caseína tem uma estrutura molecular que a torna de digestão lenta. Ao chegar ao estômago, ela transforma-se numa espécie de gel espesso que abranda significativamente a velocidade com que os alimentos saem do sistema digestivo. Isto significa que os nutrientes são libertados de forma gradual na sua corrente sanguínea ao longo de várias horas. Mas há algo ainda mais profundo que a ciência descobriu recentemente.
O iogurte grego de alta qualidade contém culturas probióticas vivas que influenciam as bactérias do seu intestino. Algumas dessas bactérias boas aumentam a produção de uma hormona vital chamada GLP-1. Esta é a mesma hormona que os novos e famosos medicamentos para perda de peso, como o Ozempic, tentam imitar. Ao comer o iogurte grego certo, você está a dar ao seu corpo uma dose natural de saciedade que ajuda a reduzir drasticamente a gordura visceral, que é aquela gordura profunda que envolve os seus órgãos. Passando para o terceiro alimento, vamos falar de algo que para muitos parece um erro, que é o abacate. Durante décadas, fomos bombardeados com a ideia de que para perder gordura, tínhamos de parar de comer gordura. Por causa disso, quando alguém vê o abacate numa lista de alimentos para emagrecer, sente que algo está errado. No entanto, nem todas as gorduras funcionam da mesma maneira dentro do seu organismo. O abacate é uma fonte excepcional de ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada muito especial. Dentro das suas células musculares, o ácido oleico tem o poder de ativar genes específicos que ordenam ao corpo para queimar gordura como fonte de energia primária. Em vez de ficar apenas a circular no seu sangue ou de ser armazenada nos pneus da barriga, essa gordura é recrutada para ser usada como combustível. Num estudo clínico impressionante, investigadores substituíram os hidratos de carbono comuns do pequeno almoço, como os cereais e as torradas brancas, por um abacate inteiro. O resultado foi que os participantes relataram sentir-se muito mais saciados durante um período de até 6 horas após a refeição. Além disso, o abacate melhora drasticamente a sensibilidade à insulina. Quando as suas células respondem bem à insulina, o pâncreas não precisa de produzir tanta quantidade desta hormona. Como a insulina é a hormona que ordena ao corpo para armazenar gordura, mantê-la em níveis baixos e estáveis é o segredo, para que o seu metabolismo consiga finalmente aceder e queimar a gordura que está guardada na zona abdominal há anos. Você pode comer meio abacate, acompanhado pelos seus ovos ou barrá-lo numa fatia de pão de grãos germinados. Esta combinação vai criar um ambiente hormonal perfeito para que o seu corpo passe o dia inteiro em modo de queima de gordura. Vamos agora passar para o quarto alimento da nossa lista e falar de um hidrato de carbono que trabalha de forma totalmente diferente daqueles que a maioria das pessoas costuma comer. Existe um grande erro no consumo de cereais ao pequeno almoço porque a maioria deles é digerida depressa demais e transforma-se em açúcar em poucos minutos. No entanto, a aveia integral ou a aveia cortada em aço pode mudar tudo no seu processo de emagrecimento. O segredo desta aveia está numa fibra solúvel muito especial, chamada beta-glúcano. Esta fibra absorve a água e forma um gel espesso no seu trato digestivo, que atrasa a saída dos alimentos do estômago. Como resultado, o seu açúcar no sangue sobe de forma muito gradual e os seus níveis de insulina permanecem estáveis. Mas existe uma camada de poder ainda maior que quase ninguém conhece e que é fundamental para quem quer perder barriga. Quando você cozinha a aveia e depois a deixa arrefecer no frigorífico, como acontece na receita de aveia adormecida, parte do amido reorganiza-se numa estrutura chamada amido resistente. Este tipo de amido resiste à digestão no intestino delgado e viaja intacto até o seu cólon. Lá, ele serve de alimento para as bactérias do seu intestino que ajudam a ativar uma enzima chamada AMPK. Esta enzima é o interruptor mestre de energia das suas células e é a mesma que o seu corpo liga durante o exercício físico ou durante um jejum prolongado. Quando esta enzima é ativada, o seu corpo aumenta a queima de gordura e melhora a sensibilidade à insulina de forma automática. Por isso, a forma como prepara a aveia muda completamente o seu poder de queimar calorias. Evite a todo custo a aveia instantânea de pacote, porque ela é altamente processada e contém resíduos de químicos e pesticidas, além de muitos açúcares adicionados que anulam todos os benefícios.
Meia chávena de aveia integral é tudo o que precisa para transformar o seu pequeno almoço numa ferramenta metabólica. O quinto alimento para o seu pequeno almoço são as bagas ou frutos vermelhos, como os mirtilos, as framboesas, as amoras e os morangos. Muitas pessoas pensam que as células de gordura são apenas unidades de armazenamento que aumentam ou diminuem de tamanho. Mas o seu corpo tem tipos diferentes de gordura. Existe a gordura branca que armazena energia e a gordura castanha que queima energia para produzir calor. Com o passar dos anos, a quantidade de gordura castanha ativa tende a diminuir, o que torna muito mais fácil acumular calorias e muito mais difícil queimá-las. Os frutos vermelhos contêm compostos naturais chamados antocianinas, que dão aquela cor vermelha e roxa intensa aos frutos. Estes compostos funcionam como um sinalizador para suas células de gordura, incentivando-as a usar mais energia em vez de apenas aguardarem. Num grande estudo realizado com mais de 2.700 gêmeas idênticas, aquelas que consumiram mais antocianinas, apresentaram uma redução de 3 a 9% na gordura corporal total, incluindo uma perda significativa de gordura abdominal. De todas as bagas estudadas, os mirtilos mostraram ter o efeito mais forte no metabolismo. Mas atenção, porque nem todos os produtos que dizem conter fruta entregam os mesmos resultados. O sumo de laranja embalado, por exemplo, contém o açúcar de 2 ou 3 laranjas, mas não tem a fibra que normalmente protege o seu organismo. Beber sumo de fruta é quase o mesmo que beber um refrigerante em termos de impacto na insulina. Escolha sempre a fruta inteira e saiba que os frutos vermelhos congelados são uma opção fantástica e econômica que mantém todos os nutrientes e trabalha a favor do seu metabolismo e não contra ele. O sexto alimento da nossa lista e que vai ajudar a bloquear a fome de uma forma totalmente diferente são as sementes de chia. Muitas pessoas tomam um pequeno almoço e sentem-se satisfeitas, mas apenas 1 ou 2 horas depois já estão a pensar em comida novamente porque a refeição foi digerida depressa demais. E aqui que as sementes de chia entram como uma ferramenta poderosa. Estas pequenas sementes têm a capacidade única de absorver grandes quantidades de líquido e expandir. Assim que chegam ao seu estômago, elas ocupam um espaço físico real, que envia sinais imediatos de saciedade ao seu cérebro. Num estudo científico importante, o consumo de apenas uma colher de sopa de sementes de chia adicionada ao iogurte reduziu a ingestão de calorias na refeição seguinte em quase 25%. Além de ocuparem espaço, as sementes de chia formam um gel espesso quando entram em contato com a água. Este gel abranda significativamente a digestão, o que faz com que a energia seja libertada de forma constante e sem picos de insulina. Isto significa que você terá menos quebras de energia e não sentirá aquela necessidade desesperada de procurar um lanche a meio da manhã. Pode misturar 1 ou 2 colheres de sopa no seu iogurte grego ou na sua aveia adormecida. Uma dica importante é deixar as sementes de molho durante pelo menos 15 minutos para que elas formem esse gel protetor antes de as comer. Vamos agora falar do sétimo alimento, que é o pão de grãos germinados. Para muitos portugueses, o pão parece ser o grande inimigo da dieta e a primeira coisa a ser cortada. Se estivermos a falar do nosso tradicional papo seco de farinha branca ou das carcaças de supermercado, então você tem razão em ter cuidado. Esses pães são digeridos tão depressa que o seu corpo os trata quase como se fossem açúcar puro, o que trava imediatamente a queima de gordura. No entanto, o pão de grãos germinados é um alimento totalmente diferente. Ele é produzido a partir de grãos que começaram a germinar e este processo biológico altera completamente a estrutura do alimento. Parte do amido é quebrada durante a germinação, o que torna a proteína e a fibra muito mais fáceis de digerir. Uma fatia deste pão contém cerca de 5 gramas de proteína e 3 gramas de fibra, o que é muito superior a qualquer pão branco comum. Mas há um segredo científico que quase ninguém conhece e que pode acelerar os seus resultados: congelar o pão e depois torrá-lo diretamente do congelador. Reduz a resposta glicêmica em cerca de 39%.
comparado com o pão fresco? Como o pão de grãos germinados é normalmente vendido na secção de congelados, basta tirar uma fatia e colocá-la na torradeira para obter este benefício de forma automática. Lembre-se sempre de acompanhar o seu pão com uma fonte de proteína ou gordura saudável, como ovos ou abacate, para manter o seu metabolismo em modo de queima de gordura durante todo o dia. Vamos agora falar do 8º alimento que deve considerar comer antes mesmo da sua refeição principal, que é a toranja. Muitas pessoas sentam-se à mesa com tanta fome que acabam por comer depressa demais e em quantidades exageradas. Comer meia toranja cerca de 20 a 30 minutos antes do pequeno almoço funciona como um travão natural para o seu apetite. A toranja é composta maioritariamente por água e fibra, mas o seu verdadeiro segredo está num composto natural chamado naringenina. Este composto tem sido muito estudado pela ciência porque ajuda o fígado a processar o açúcar de forma muito mais eficiente e aumenta o número de calorias que o seu corpo queima enquanto está em repouso. Investigações mostram que a toranja incentiva o organismo a queimar pequenas quantidades de energia em forma de calor, em vez de armazenar como gordura. Em testes clínicos, as pessoas que consumiram toranja antes das refeições perderam entre 1 a 2 quilos em 12 semanas sem fazerem outras alterações na dieta. Um conselho fundamental para obter os melhores resultados é não retirar toda aquela pele branca que envolve os gomos da fruta. É precisamente nessa camada, ligeiramente amarga, que se encontra a maior concentração de compostos benéficos para o seu metabolismo. Se você toma medicamentos para tensão arterial, deve consultar o seu médico antes de tornar este hábito diário, porque a toranja é muito potente e pode interagir com alguns fármacos. O 9º alimento da nossa lista é um grupo de vegetais que a maioria de nós ignora pela manhã, que são os vegetais de folha verde, como os espinafres, ou a couve galega. Já alguma vez sentiu que não tem fome física, mas sente uma vontade incontrolável de comer algo doce ou salgado? Os investigadores chamam a isto fome hedonista, que é um desejo que vem do cérebro e não do estômago. Existe um composto nos vegetais verdes chamado tilacoide que reduz diretamente este tipo de fome emocional. Os tilacoides abrandam a quebra das gorduras durante a digestão e quando essa gordura chega ao intestino inferior, são libertados sinais hormonais que cortam os desejos por comida processada. No estudo de 3 meses, as mulheres que consumiram extrato de espinafres reduziram os desejos por comida, sem valor nutricional em 95%. Além disso, para adultos com mais de 50 anos, estes vegetais fornecem nitratos naturais, que melhoram o fluxo sanguíneo e a eficiência muscular em poucas horas. Pode adicionar 2 punhados de espinafres num batido com proteína de colagênio e bagas para garantir que o seu corpo se mantém saciado e com os músculos protegidos durante todo o dia. Finalmente chegamos ao 10º alimento que quase todos os portugueses já têm na mão logo cedo, que é o café. O café preto consumido sem açúcar apoia ativamente a queima de gordura, porque a cafeína sinaliza o sistema nervoso para libertar a gordura armazenada na corrente sanguínea. A este processo chamamos mobilização de gordura. O café também aumenta sua taxa metabólica durante algumas horas após o consumo, que explica porque nos sentimos mais despertos e com mais calor. O grande erro que anula estes benefícios é transformar o café numa sobremesa ao adicionar pacotes de açúcar ou leite com chocolate. Se você não tem apetite pela manhã ou está com muita pressa, pode usar o meu atalho, pessoal, que eu chamo de café proteico. Para o preparar, deve usar café orgânico e adicionar 1 colher de sopa de manteiga de pasto, 1 colher de sopa de óleo de coco e 1 dose de proteína de colagênio. Bata tudo na liquidificadora até ficar com uma textura cremosa. As gorduras fornecem energia estável para o cérebro e o colagênio fornece os aminoácidos necessários para proteger a sua massa muscular sem causar qualquer pico de insulina. Este café especial mantém o seu corpo num estado de queima de gordura por muito mais tempo do que qualquer pequeno almoço carregado de pão ou cereais. Agora que conhece estes 10 alimentos poderosos, é fundamental entender que escolher a comida certa é apenas metade da batalha.
Se você comer estes alimentos, mas o fizer na hora errada, ou se fizer combinações incorretas, a gordura da barriga pode continuar instalada. Existe uma diferença enorme entre apenas comer de forma saudável e comer de forma estratégica para emagrecer. Para garantir que não está a deitar, fora todo o seu esforço, eu gravei outro vídeo essencial sobre as 5 regras de ouro do pequeno almoço para queimar gordura abdominal todas as manhãs. Nesse vídeo, eu mostro as regras inegociáveis que controlam a forma como seu corpo queima energia durante o resto do dia e revelo o erro subtil que pode anular os benefícios até dos melhores alimentos desta lista. Muitas pessoas falham porque não respeitam a ordem dos alimentos ou porque interrompem o jejum de forma demasiado agressiva para o pâncreas. Não deixe que a gordura da barriga controle a sua vida por mais um dia. Comece a aplicar essas mudanças já amanhã de manhã. Descarregue o guia de receitas gratuito que deixei no link disponível na descrição abaixo para ter opções práticas e rápidas na sua cozinha. Se este conteúdo foi útil para si e quer manter o seu fígado saudável e a sua cintura elegante, então subscreva o canal para receber mais dicas baseadas na ciência. Clique agora no vídeo das 5 regras de ouro que aparece no seu ecrã para continuar a sua transformação. E eu vejo lá dentro de momentos para lhe explicar